Morre aos 56 anos o fundador da Apple, Steve Jobs. Ele combatia um câncer desde 2004 e faleceu na manhã de ontem. Nesta edição vocês terão a cobertura completa. Tufão Roque passa pelo centro do país e deixa estragos. Este é o segundo em um mês. Rios e Nagoya ficaram com nível no limite e mais de 1 milhão de moradores foram aconselhados a deixarem suas casas. Linhas de trens foram paralisadas e o trânsito na capital Tóquio ficou caótico. Entre os mortos está a brasileira Eric Nomata. Mudanças à vista. A partir de julho do ano que vem, entra em vigor o novo sistema de lei de imigração para estrangeiros aqui no Japão. Você sabe o que mudou e o que fazer? Nessa edição iremos discutir e mostrar as novidades. Na coluna Ciência e Tecnologia, vamos mostrar uma câmera digital de 938 milhões de megapixels. Ficou curioso? Então assista ao quadro de Vitor Teles. E na estreia do quadro sobre saúde, Danilo Fernandes vai contar um pouco mais sobre um mal muito comum nos brasileiros, a enxaqueca. Saiba como se prevenir e se tratar dessa doença. No esporte, os gols da Liga de Futsal Oeste Nihon, que está de volta. Você vai ver também a previsão do tempo para todo o país e os números da economia japonesa. O Bom Dia Japão está começando agora. Olá, muito bom dia a todos. Nós abrimos esta edição com uma notícia que pegou todos de surpresa ontem. Morreu aos 56 anos o fundador da Apple, que acaba de lançar o novo iPhone. Steve Jobs combatia um câncer há 7 anos. Ele deixa 4 filhos. Confira agora uma reportagem especial sobre a sua trajetória de vida. Criador da Apple, maior empresa de capital aberto do mundo, do estúdio de animação Pixar e pai de produtos como o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad, Steve Paul Jobs morreu ontem aos 56 anos. A luta contra um câncer no pâncreas começou em 2004 e o deixou fisicamente debilitado nos anos de maior sucesso comercial da Apple, que escapou da falência no final da década de 90 para se transformar na maior empresa de tecnologia do planeta. Desde então, passou por um transplante de fígado. Há apenas 42 dias deixou o comando da empresa em uma de suas últimas aparições. Sempre muito reservado, Jobs tratou seu câncer sempre em sigilo. Na hora da morte estava com a família. Famosos e autoridades lamentaram a perda. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que Jobs tinha o talento de mudar o mundo e era muito corajoso. Steve e um amigo de escola lançaram a Apple em 1976. Até hoje, suas criações inovam e cativam todas as gerações. Um gênio da tecnologia que nunca será esquecido. Pois é, e agora nós vamos falar de uma tragédia que se repete. O sofrimento seguido pelos japoneses. A natureza não dá trégua ao Japão. O país foi atingido por mais um tufão, um dos mais violentos e destruidor dos últimos anos. Então nós vamos direto falar com Alex Schneider. Alex, o número de vítimas é grande e uma brasileira está entre elas, não é? Exato, Vitor. A brasileira se chamava Eric Nomata, tinha 34 anos e 4 filhos. Ela e um amigo de trabalho caíram em um rio enquanto tentavam atravessar uma ponte. Marcos Yukio Kanematsu foi resgatado com vida pelas equipes de resgate. Já o corpo da brasileira foi localizado somente na semana passada e estava em estágio avançado de decomposição. Confira agora a reportagem completa. O céu encoberto na manhã de quarta-feira, dia 21, já avisava o que iria acontecer durante a tarde. O tufão de número 15 iria atingir as províncias de Aichi e Shizuoka por volta das 14 horas, regiões com grandes concentrações de estrangeiros. Na cidade de Nishin choveu forte durante 3 horas sem parar. Muitas empresas deram folga aos funcionários e outras encerraram o expediente ao meio-dia, devido ao alerta de segurança emitido pelas autoridades para que todos não saíssem de casa. A montadora Toyota decretou a paralisação de 11 fábricas no país. Muitos arriscavam e tentavam enfrentar as fortes rajadas de vento que atingiram 200 km por hora. Apesar de sua rápida passagem pelo arquipélago, os estragos foram muitos. Plantações de arroz foram danificadas, ruas ficaram alagadas, rios encheram, milhares de voos foram cancelados, trens ficaram parados, estradas fecharam e mais de 500 mil casas ficaram sem energia elétrica. A capital japonesa, Tóquio, foi atingida pelo Roque por volta das 18 horas e muitos tentavam se equilibrar com a ventania que não dava trégua. O trânsito ficou caótico e muitos ficaram presos nas estações de metrô.
Um dia antes, na terça-feira, mais de 1 milhão de pessoas em Nagoya foram aconselhadas a deixarem suas casas e procurarem abrigos, devido à cheia dos rios que já estavam no limite. À noite, o tufão se dirigiu ao norte e passou bem perto da usina nuclear de Fukushima, que, segundo a TEPCO, não sofreu danos com as fortes chuvas que poderiam inundar o reservatório de água radiativa. 2 brasileiros caíram em um rio na região de Yamanashi. Imagens da televisão japonesa mostram o momento em que Marcos Kanematsu é resgatado pelo helicóptero da polícia. Ele teve ferimentos leves e passa bem. Já sua amiga Erika Nomata foi encontrada apenas 8 dias depois. Como o corpo já estava em avançado estágio de decomposição, foi realizado um exame de DNA para confirmação. Erika tinha 34 anos e seus filhos estavam no Brasil. Pois é, este foi um dos tufões mais violentos dos últimos anos que atingiu o Japão. Só para lembrar, Vitor, o país foi atingido há quase um mês por outro, o Talas, que vitimou mais de 100 pessoas. Pois é, Alex, e olha, não é somente o Japão que vem sofrendo com a temporada de tufões. As autoridades filipinas divulgaram na quarta-feira o número de mortos depois da passagem de 2 tufões, isso mesmo, o Nessa e o Naogai, que atingiram o país em uma diferença de apenas 4 dias. Mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas e crianças estão entre os mortos. As equipes de resgate ainda buscam 29 desaparecidos. Pelo menos 250 mil pessoas seguem abrigos cedidos pelo governo. Os prejuízos deixados chegam a 217 milhões de dólares. O Departamento de Ciência e Tecnologia prevê que as Filipinas deverão ver a passagem de até mais 5 tufões até dezembro, quando termina a temporada de chuvas. Bom, e agora nós vamos falar da nova lei de imigração que deverá entrar em vigor em julho do ano que vem aqui no Japão. Muita coisa mudou e nós vamos mostrar agora quais são as novidades. Acompanhe na reportagem. Entra em vigor em julho de 2012 uma nova lei de imigração para estrangeiros no Japão. A mudança consiste em 4 partes. A primeira é a emissão de um cartão de permanência. Ele será necessário para residentes de médio e longo prazo e conterá todo tipo de permissão referente à permanência. Em seu interior haverá um microchip para dificultar a falsificação. Ele também possuirá validade. Para pessoas com mais de 16 anos e residente permanente, o prazo de vencimento é de 7 anos. Já a segunda parte da mudança consiste na prolongação do visto de 3 anos para 5. Um exemplo é um estrangeiro que, casado com uma pessoa japonesa, possui a qualificação de permanência de cônjuge ou filho de japonês e que seu prazo seja de 1 ou 3 anos. Após a implantação do novo sistema, esse prazo irá se prolongar para 5 anos. A terceira parte é a introdução de um sistema de visto de reentrada especial. Os estrangeiros que possuírem passaporte válido e o cartão de permanência não será mais necessário solicitar autorização de reentrada, caso retorne dentro de um período de 1 ano após a saída do Japão. Mas atenção, quem sair do país com a implantação desse novo sistema, não será possível prolongar o prazo no exterior. Se a pessoa não retornar neste prazo, ela perderá a qualificação de permanência. Até então, ao sair do país com autorização de reentrada, o prazo máximo para retornar será prolongado de 3 para 5 anos. A última parte consiste na abolição do sistema de registro de estrangeiro. Devido à alteração, quando você mudar de endereço ou fixar a nova residência, será necessário avisar a prefeitura, como antes. Estudantes, especialistas ou técnicos, quando mudar de órgão ou instituição, terá que avisar ao departamento de imigração mais próximo de sua cidade. Os que possuem visto de cônjuge ou filho de japonês ou dependente familiar, quando divorciar-se ou em caso de falecimento, deverá avisar a imigração. Mas lembre-se, o aviso deve ser feito num prazo de 2 semanas. Para mais informações, consulte o Centro de Informações Gerais para Estrangeiros Residentes, pelo número 0570 013904. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até às 17h15. Tá aí. Tem que ficar atento, hein? Daqui a pouco você vai ver aqui no Bom Dia a estreia do quadro sobre saúde com Danilo Fernandes. Na reportagem de estreia, nós vamos ver e conhecer um pouco mais sobre enxaqueca. E tem também a coluna Ciência e Tecnologia com Vitor Teles. Já imaginou uma câmera digital de 938 milhões de megapixels? É daqui a pouco, nós voltamos já já. Não saia daí.
testes feitos pelas autoridades japonesas no arroz colhido este ano. Vamos então voltar a falar com Alex Schneider. Alex, qual foi o resultado? Olha, Vitor, o resultado surpreendeu, apesar de algumas preocupações. Cerca de 90% do arroz colhido em 16 províncias que passaram por este teste de radiação estão livres da contaminação por césio. Apenas 2 plantações lá de Fukushima apresentam anomalias. Os níveis estavam entre 100 e 500 becquerels, mas ainda dentro do padrão estabelecido pelo governo japonês. Em Hinomatsu, na província de Fukushima, foi detectada uma plantação que ainda não foi colhida. Níveis excessivos, o mais alto até agora. Mas o governo, Vitor, irá intensificar a fiscalização e impedirá o comércio destes grãos contaminados. Pois é, Alex, realmente o governo vai fazer uma fiscalização rigorosa, já está fazendo, para nenhum produto entrar em nossas casas contaminado, né? Muito obrigado, Alex. Bom, aproveitando, eu recebi um e-mail aqui da internauta Jusemira Moura e ela escreveu que está preocupada com o nível de radiação no arroz colhido em Guma. Ela até chegou a escrever que muitos lá na região dela chegaram a falar que o arroz de lá estava contaminado. Mas olha, Jusemira, pode ficar despreocupada, que o governo japonês está fazendo uma fiscalização rigorosa. Como nós vimos aí, 90% do arroz colhido este ano está livre da contaminação por césio, somente lá na região de Fukushima. Mas mesmo apresentando esses níveis elevados, ainda está dentro dos limites estabelecidos pelo governo em relação à saúde, não afeta a saúde. Muito obrigado pela sua participação e continue nos assistindo. Vamos falar agora de ciência e tecnologia. Para quem não sabe, esse quadro irá mostrar tudo o que está acontecendo de inovador e surpreendente no mundo. Na reportagem de hoje nós vamos conhecer uma câmera digital. Mas não é uma câmera como nós estamos acostumados a ver e a comprar. Não é, Vitor Teles? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Vitor Moretti. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Bom Dia Japão. Pois é, Vitor, imagine uma era em que as máquinas digitais comuns comecem a tirar fotos em 3D. Esta era já chegou, mas vai demorar bastante para esta grande máquina fazer parte de nosso cotidiano. Imagine uma câmera digital comum de 14.1 megapixels. Agora, multiplique 14.1 megapixels por 66.524.822 megapixels. O resultado será um número surpreendente: 938 milhões de pixels. Você já imaginou ter uma máquina fotográfica com esta qualidade? Seria ótimo, não? Mas infelizmente, esta incrível máquina ainda não chegou ao nosso cotidiano. No mês passado, a Agência Espacial Europeia anunciou a criação dessa incrível máquina capaz de fotografar centenas de estrelas por segundo. A câmera fotográfica possui cerca de 106 sensores, menores do que um fio de cabelo, e será enviada ao espaço em 2013 na missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, e terá como objetivo encontrar novos corpos celestes, como estrelas e planetas. Mas esta câmera não se contenta em apenas fotografar simples imagens, mas ela também fornece as posições tridimensionais de vários corpos celestes, incluindo seu movimento, brilho e características espectrais. Os 102 sensores da câmera serão dedicados à detecção de estrelas. Os outros 4 vão checar a qualidade de imagem e a estabilidade do ângulo de 106,5 graus. Esta é a maior câmera já construída para uma missão espacial. Esta foi a coluna Ciência e Tecnologia de hoje. Continue acompanhando o Bom Dia Japão. É com você, Vitor.